Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, esse é Arte para o Fim dos Tempos, desde a Biblioteca Prestes Maia. Esse é o quarto episódio. Dessa vez temos um escritor, filósofo, profissional do podcast, o brother São aqui, Camaleão Albino. Querido, como você tá? Tô bem, cara. Obrigado por tantas funções. Eu faço várias coisas, mas todas muito mal. Então, obrigado aí por falar, obrigado pelo convite também. E vamos que vamos, cara. Tento escrever, sou professor, tenho um podcast também. E fico grato aqui pelo convite, cara. De coração mesmo, mano. Velho, Valeu. gratidão pela viagem. É gigante, velho. Como que foi a viagem de Jundiaí, mano? Cara, eu já tô meio acostumado de ficar entre Jundiaí e São Paulo. E o que acontece é o seguinte, eu saí mais cedo hoje, passei numa exposição, foi a trabalho, né? Fui lá pesquisar a exposição porque eu vou trabalhar nela, lá no Sesc 24 de Maio, que também tô aí pegando vários trabalhos ao mesmo tempo. E foi tranquilo, mano. Vim de boa, tava a fim de caminhar, fazia tempo que eu não vinha para São Paulo. E assim, eu vim de trem, né? Eu vim de trem. E eu tenho uma relação muito complicada com o trem. São Paulo, Jundiaí, Jundiaí, São Paulo. Eu sempre frequentei muito esse trem e foi tranquilo, cara. Pra mim já é de boa. Eu estudei em São Paulo, morei 10 anos aqui. Agora que eu voltei pra minha cidade, foi super suave, assim. É longa a viagem, mas, cara, fui parando, fiz em etapas. Mas é isso, velho. Gratidão por você estar aqui. Velho, os últimos 2 episódios, a galera sempre pergunta, para dar uma pequena introdução ao artista. Velho, se eu te perguntar, bem filosófico mesmo, quem que você é, mano? O que você faz? Se apresenta aí, velho. Pô, cara, você que me apresentar, eu vou tentar não me elogiar, né? Porque se elogiar é complicado. Cara, meu nome é Hildon Vital de Mello. Eu uso um codinome, um pseudônimo que é Camaleão Albino, porque o lance do camaleão albino é que ele... Pra que serve um camaleão? Pra se disfarçar. Agora, se o camaleão é albino, ele é inútil. Então, acho que define muito o que eu sou, assim. Eu tento me disfarçar e às vezes não consigo. Então, o lance do camaleão albino é justamente estar entre dois mundos, assim. E, bom, eu sou formado em filosofia, graduado e mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Sou professor de ensino fundamental 2, ensino médio, dou aulas para terceira idade, já dei aulas em cursinho, enfim. Também sou guia cultural, levo as pessoas a museus, exposições, faço projetos nesse sentido. Também faço alguns outros tipos de projeto na área da música, na área da literatura. E tenho algumas áreas que eu tenho interesse, assim, né? Eu queria mesmo era ser escritor e viver de literatura. Mas ainda não consegui escrever uns 100 anos de solidão, então Todo mundo, tá um todo pouco mundo. difícil. Tamo nessa. Aí bati aqui. Mas, cara, basicamente eu sou alguém que escreve, alguém que está no mundo aí e eu me entendo muito por meio da literatura, do cinema, da música, das artes, mas eu acho que, além de tudo isso, eu sou uma pessoa que gosta de viver bem, assim, na simplicidade, mas fazendo as coisas que gosta, assim. Eu consegui fazer do meu trabalho, a maior parte do meu trabalho são coisas que eu gosto. Isso é difícil, né? Isso é difícil. Só que a gente tenta sobreviver, é isso. Basicamente eu sou isso. Tento ser, né? Velho, falando sobre isso mesmo, eu tô vendo que tu tá te diversificando, não sei se é a palavra, dando aula de cinema, dando aula de arte, dando aula de literatura. Como que tá sendo isso, velho? Como que tu consegue, como artista, atualmente, nessa contemporaneidade pós-pandêmica, sobreviver, velho? Cara, esse mundo pós-pandêmico, isso me faz lembrar de uma vez que você falou no grupo que ia surgir uma geração da quarentena, lembra? Lembro. Que acho que você que comentou no nosso grupo de literatura lá, e se essa pandemia durar muito tempo, vão surgir artistas e vão ser chamados de os quarentenas, os quarentenistas, sei lá. Cara, não é muito por criatividade. Eu acho que a filosofia acabou me dando, assim, me abriu muitas portas para pensar o mundo de uma forma diferente, tá ligado? Eu acho que a filosofia foi... Eu não gostava de estudar. Sempre fui um péssimo aluno. Saquei. Aí quando eu entrei no ensino médio, assim, até era bom aluno no começo, mas no ensino médio fui um péssimo aluno, tal, não gostava de estudar. Aí eu tive que entrar na vida real, né, trabalhar de verdade como ajudante, como trabalhador braçal. E aí eu vi que eu queria estudar, porque eu não ia dar conta. Então a filosofia foi minha porta de entrada para outras coisas, assim. Então, na própria graduação, eu me interessei muito por cinema. Passei a gostar muito de cinema. Não me acho um cinéfilo, eu gosto de assistir filmes, mas não me acho um entendedor de cinema.
Também gostei muito de literatura, né? Foi uma coisa que a escrita literária ela me acompanhava antes da faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade eu passei a ter uma escrita técnica, filosófica, pensando em artigos filosóficos, essas coisas, trabalhos que a gente tem que fazer. Aí depois eu voltei, assim, quando eu terminei o mestrado, eu voltei a me interessar muito por literatura. Porque a filosofia já não me estimulava como estimulava antes. Mas você sente que perdeu por quê essa motivação? Cara? Cara, depois que você trabalha com alguma coisa, muda a sua relação. A filosofia, para mim, era um fascínio quase que adolescente, né? Quando eu comecei a gostar de ler de verdade, foi depois da escola, né? Claro, no meu caso. E aí, quando eu comecei a gostar de filosofia, cara, eu vi que havia um mundo ali. Aí eu já rabiscava as paredes do quarto com frases de filósofos, meu pai ficava possesso, enfim. Mas aí acontece que eu comecei a gostar muito de filosofia, começou a moldar muito a minha personalidade, só que chegou um momento em que estagnou. Ali depois do mestrado, a leitura técnica, a escrita velho, técnica. tipo, você acha que o mestrado vai te dar uma força, mas ele chupa teu espírito, Cara, velho. te destrói. Tanto que eu tinha um projeto para terminar o mestrado e já fazer o doutorado. Eu falei, não, isso não é vida. Aí eu comecei a dar aula. E aí o começo do tempo que eu comecei a dar aula, né, cara, foi ótimo, porque é aquela ideia do professor que vai mudar o mundo, basta os alunos se interessarem. 3 anos depois você já está triste, que não é assim, mas enfim. Aí eu depois tinha que ter alguma outra coisa para me tirar da mesmice da aula de filosofia. Claro. É engraçado porque eu só aprendi filosofia de verdade quando eu fui ensinar no ensino médio. Porque se você ensina para adolescentes filosofia, você tem que saber muito. Você tem que entender realmente Tem para que conseguir entender. explicar, Isso. velho. É. E aí, cara, a literatura voltou. A literatura voltou de um jeito absurdo, assim. Eu fui fazer eu comecei um doutorado em História na USP. E só que ao invés de eu escrever sobre o doutorado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer textos literários. E aí foi engraçado porque tiveram alguns concursos lá. Eu passei em um, que eu fui lá na USP tem o Nascente, né? Eu o Prêmio conheço Nascente. Nascente. Eu fui um dos finalistas. E teve um outro concurso daquela Malha Fina Cartoneira. Conheço Que também. é aqueles livros que é uma professora da USP, que ela é cubana, chamada Idália. Ela faz aqueles livros com material reciclável e eu ganhei, cara. Só que assim, eu ganhei com um texto absurdamente ruim. Sério, não é vaidade, Mas não é falsa ah. humildade. Cara, eu juntei 4 textos começados. Tá? Eu juntei, coloquei um título, e isso porque um amigo meu, né, um amigo meu da Letras, ele falou assim, cara, o concurso vai até depois de amanhã. Eu falei, beleza, né, mano, vou fazer alguma coisa, sabe, essas coisas. O máximo era 60 páginas. Eu falei, mano, juntei os textos, fui o penúltimo pacote a entregar, mano. Caramba. Eu juro pra você, cara, te juro. O texto tava horrível, só que assim, tava organizado. E olha que doideira, eu não li o edital inteiro. E o edital tava propondo escritas de pessoas falando do processo de estar na universidade. E era basicamente assim, o fato da pessoa estar na universidade, era para ela falar disso. Claro. E os meus textos todos eram sobre esse, por coincidência. Velho. Era eu falando de eu entrando na USP, não gostando de fazer o doutorado. Era eu reclamando do fato de já ser professor. Cara, eu ganhei. Foi um prêmio em conjunto com a USP e com a Unifesp. Da hora. Mas eu estava na USP, Claro. só que eu vim da Unifesp. Aí, tipo, E aí, foi um cruzamento também, camaleônico. Cara, e aí o que acontece? O doutorado não me interessava. Era um doutorado na história sobre Nietzsche. é bem... Mano, Cara, eu vou te falar que é mais fronteiriço ainda, porque eu estava estudando as cartas do Nietzsche. nossa. Então, velho. eram as cartas, era um projeto praticamente da literatura. Mas, velho, você fala alemão e pá? Não, eu sei um pouco de alemão, né? Eu sei o básico, sei ler um pouco, né? Eu aprendi, mas já esqueci muita coisa. Mas aí o que acontece? O Nietzsche foi o cara que eu estudei na graduação e no mestrado. Então eu já tinha um pouco de intimidade. Aí fui estudar as cartas dele, era um projeto lindo. Só que eu passei em história. E aí tava meio assim, meio fora, né? Daí eu fiquei 2 anos lá no doutorado, abandonei, desapareci, né? Aquela típico desaparecimento. Porque não dava para conciliar a aula com... Eu estava dando mesmo... aula e não estava ganhando, entendeu? Eles esperam que você realmente se dedique. Não, eles esperam que você seja milionário. O primeiro passo é você ser milionário, né? Isso é bizarro, velho. Falando também da experiência própria de entrar na USP, pá.
se sente isso, ainda que estejam abertas certas portas para você ingressar e tal, eles esperam que você tenha se pertença a uma classe social que você não precisa trabalhar, você vai lá para estudar mesmo, Não, assim. não dava, entendeu? Exatamente isso, cara. Porque, nossa, eu lembro que eu dei lá, tinha uns projetos de extensão lá que eu entrei lá pra conseguir descolar um troco, né? Mas... Aí eles marcavam as aulas na parte da manhã. E aí teve um dia, tava todo mundo falando de educação lá. Inclusive um filósofo muito conhecido da USP, né? Tava lá falando de educação e eu corrigindo prova do Nossa. trimestre e assistindo. Aí eu pedi a palavra e falei, olha, é interessante vocês falando de educação aqui, eu tô corrigindo prova. Não tem nenhum outro horário para eu fazer, eu tive que vir hoje, eu tive que pegar um atestado para poder estar aqui, para não poder dar aula nesse dia, porque era o único dia. Enfim, aí eu fiquei puto, xinguei todo mundo. Mas assim, eu já tava mais pra literatura, sabe? Ali a partir de 2015, 2016, eu já estava com a cabeça muito mais querendo estudar literatura contemporânea brasileira, estava lendo alguns clássicos ainda, então a minha área já estava indo para a literatura. E aí o que acontece? Eu ainda estou nessa empolgação literária. Claro. Né? Eu fiz um curso lá na Casa das Rosas em 2017, que era um curso de poesia. Eu vi que tu também escreve poesia, velho. Eu vi que tu publicou algumas aí. Então, eu publiquei já publiquei várias coisas de poesia. Tudo ruim, mas eu publiquei. Eu gosto de ser ruim, mano. É bom ser mediano. E aí, depois, em 2019, eu fiz o curso contigo de prosa. É né? isso aí, velho. Só que o de prosa eu fiquei muito perdido. Eu tava muito louco, mano. Eu lembro que tu entrou depois, tipo, passaram 2 meses, eu entrei no segundo módulo. O primeiro módulo foi com a Mara Moira. Aí eu entrei no segundo módulo, foi com acho que a Carla Quinzo, né? Aquele que era o papo de cinema, pá. Isso, juntava cinema e teatro, né? Aí eu enchi o saco de todo mundo, né? Eu fazia aquelas coisas típicas que não pode fazer, né? Nenhum escritor iniciante pode pedir para alguém ler o texto dele. Alguém muito acima. Mas o que eu fazia? Eu fazia com todos os professores. E aí eu fui meio que... Mas assim, eu tava num processo também ali de vida e morte, sabe? De destruir algumas coisas e reconstruir outras. Então esse segundo clipe, esse segundo curso na Casa das Rosas, eu não acompanhei tão bem. Tava muito louco, tava muito pirado, assim, tava muito na neura da escola, que tava me acabando com a criatividade. Aí eu falei, vou fazer para manter os contatos literários. Foi essa a ideia. E aí deu certo, cara, mas muito do que eu fiz nessas 2 oficinas foi meio que me semeou, né? Porque eu não sou da literatura. Tipo, eu tô sempre invadindo uma outra área. E aí eu comecei a escrever pra caramba, tal. Peguei o ritmo, produzi algumas coisas, lancei alguns textos, tal. Tem um texto de haikai, fui lançando coisas, cara. Fui lançando muita coisa alternativa, fazia umas arruaças literárias, umas bagunças literárias. E aí tô aí, cara. Daí agora tô escrevendo. Durante essa pandemia escrevi muito mais. Peguei uns jornaizinhos lá eletrônicos da cidade, comecei a mandar uns textos pra lá. E tamo aí, mano. Daí saiu o livro. Já vai sair um segundo volume agora, né? Eu penso em fazer 15 livros desses de anacrônicas. Claro. Só falando da minha querida cidade, que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Né? Esse processo, falando agora sobre o livro mesmo, sobre o teu processo, no sentido de que, lendo, você percebe que você vota muito do que tu vive, tipo, da tua vivência e tu bota lá. Como é que é esse processo? Tu sente que tu tá usando como... É a clássica, né? Típica de... É terapêutico para você? Sim, cara. Não, então, mano. Mas você sabe que essa pergunta é a que eu mais gosto de responder, cara. Eu não gosto de falar do texto, assim, propriamente, porque eu acho que a coisa mais legal é o processo criativo. É a coisa gostosa. Velho. Eu sou aquela criança, cara, que não gostava de brincar. Gostava de imaginar como que seria a brincadeira do brinquedo, sabe? Eu tinha alguns bonecos, assim, eu tinha algumas coisas... Eu não gostava da brincadeira, eu gostava de imaginar a brincadeira. Então, assim, o processo criativo, cara, eu vou te dizer bem sinceramente, eu sou um escritor iniciante, então eu tenho um perfil que para cada coisa que eu vou produzir, eu tenho que achar o processo. Então, é meio dolorido para mim, porque eu tenho que meio que ir morrendo de um processo e criando outro. Tu não gosta de te acostumar com um jeito? Não. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu fiz mais séria, assim, né, foi juntar os temas que me interessavam. Para esse livro, o processo foi diferente porque eu estava escrevendo em jornais eletrônicos, né, eu estava escrevendo para alguns jornais da cidade, e aí eu pensei 3 camadas. Primeiro eu ia escrever para os jornais da cidade, depois eu ia mandar para jornais literários,
né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e num terceiro nível tentar coisas mais altas, fora do estado. Então eu fiquei basicamente no primeiro nível, né? Eu fiquei 2 anos mandando para os jornais, e aí surgiu a ideia do prazo. Prazo? Eu tinha prazo para entregar os textos. Então toda semana eu estava produzindo, entendeu? Mas uma motivação para você correr atrás, velho. Cara, o fato de ter prazo me ajudou muito. Então eu sentava no computador, aí eu estava fazendo vários tipos de textos, cara. Durante a pandemia eu fiz tudo de graça. Trabalhei para 5 jornais. 5 jornaizinhos furrecas lá da cidade. E todos com o nome de Jundiaí, tá ligado? Da minha cidade. Tipo, era Jundia Agora, Jundia Aqui, Jundia Ali. Criatividade. Jornal de Jundiaí. Era criatividade zero. E aí, um beijo pra eles, se eles estiverem assistindo. E aí, o que acontece, cara? O que era legal? Eu fazia uma coluna na terça, num jornal, uma coluna na quinta, no outro jornal, e aí eu fazia uma colunazinha de opinião que podia dar só 1.500 caracteres. Putz. Falei, putz, cara, como que eu vou escrever, né? O primeiro que eu mandei com 3.000, o cara cortou. Cortou mesmo? O cara falou assim, não dá pra fazer, tem que ser 1.500. Eu falei, beleza. Chegou um momento que eu tava tão na fórmula que eu sentava no computador, falava, não, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí eu fazia o primeiro parágrafo, já tinha a medida certinha para dar 1.500, e aí batia. E Mas aí eu me livrava. foi tipo como um treinamento de academia mesmo. Treinamento técnico, cara. Eu nunca tinha feito isso. Por quê? Para esse processo eu falei, eu vou fazer um monte de crônicas curtas, que não é bem crônica, né? Se você perceber, é meio crônica, meio conto, né? Tá poroso. Tá nessa fase de... Não lembro o nome, mas em espanhol... Tá no sentido, em espanhol, crônica do espanhol mesmo, que é uma mistura de conto com um fato, mas é misturado com minha perspectiva, sabe? Exatamente. Eu queria chegar nesse processo por 2 motivos, cara. Primeiro porque eu voltei a ler Ernest Hemingway, e ele tem uma prosa muito seca, muito enxuta, né? Mas, tipo, é complexo na parte... o que ele quer falar, tá falado, mas com o mínimo de palavras possíveis. Sim. Pá. Então, mas eu acho ele muito límpido. E eu venho de uma coisa que eu gosto muito da Beat Generation. Eu gosto muito dos caras loucos, que adjetiva pra caramba. Eu gosto daqueles textos mais caudaloso, confuso. Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu voltei a ler Hemingway, eu li Paris é uma festa, eu li O Velho e o Mar, eu li os mais curtinhos. Aí eu falei, não, eu quero fazer diálogos curtos, construídos, leves, as imagens muito centradas. Ao mesmo tempo, cara, eu tava pegando uma dica de um aluno meu, que era assistir aquele desenho do BoJack Horseman. Mano... Cara, eu fiquei muito pirado nele. Assistiu tudo mesmo? Eu assisti tudo. Um ex-aluno falou assim, não, você tem que assistir isso daí. Ele falou que tinha uns personagens que parecia comigo, que era melancólico. Eu falei, vou assistir. Aí eu já assisti Rick and Morty, que eu não tinha assistido ainda, durante a pandemia, né, tal. Eu assisti isso daí, então eu peguei muito essa técnica do rápido. Do preciso. Isso, daquela coisa. Aquela piada tem que funcionar ali. Então eu pensava o texto numa estruturinha básica. E, mano, assunto a gente sempre tem, né? Eu comecei a pegar... Eu queria falar mal de alguns amigos meus. Só que assim, eu não queria deixar claro que eram os amigos meus. Mas alguns são amigos meus ali, Dá né? pra perceber que as pessoas que tu bota ali são pessoas que em algum momento tu já conheceu na vida, assim, sabe? cara, sim. A proposta é essa. Eu coloquei alguns amigos meus e o que aconteceu, cara? Saíam textos mais curtos. E eu tinha dificuldade de fazer texto curto. Eu nunca me imaginei fazendo crônica ou conto. Certo. E aí começou a sair, eu falei, vou investir. Então fui fazendo, fiquei 2 anos fazendo, cara. Aí juntei tudo isso, passei pra mão de um amigo meu, né? Tem estado uma editora de um amigo meu, e um outro amigo meu que é artista da cidade, que fez a capa. Caralho. Né? Que é aquela capa lá do... Que é isso? É uma ponte, né? Então, ali é um monumento da cidade de Jundiaí. Monumento? É uma ponte torta, é uma ponte que não funciona para mais nada. Mas é um monumento. E é um monumento histórico. Servia para puxar, era um espaço que servia para puxar as cargas, passava por ali. As cargas de produtos passavam por ali. Que suministravam a cidade. Isso, porque... E o primeiro quando tu fala sobre isso, que irônico, velho. Então. E aí o que acontece? Essa ponte é uma ponte muito famosa lá pra gente. E é a Ponte Torta. Ela chama Ponte Torta, que hoje ela não tem serventia. E eu brinco que ela é o Arco do Triunfo, mas não tem triunfo nenhum ali. Caramba. Os meus pais namoraram no pé daquela ponte.
Entendeu? O relacionamento dele surgiu. E o relacionamento de um monte de gente surgiu ali. Então é um lugar no centro velho da cidade, é um monumento que não tem muita serventia, mas a galera tem que criar, né? Essa coisa de ter que criar os valores de uma cidade. Então eu brinco com isso. O ônibus que está pairando é porque todos os ônibus da minha cidade são amarelos. Acho que para imitar Nova York, né? Deve ser por causa disso. Acho que tá quase igual, né? Jundiaí, Nova York. Então, assim, o processo criativo foi esse, cara. Foi de escrever para jornais. Aí é legal porque os caras censuravam. Censurava? Eu colocava uns palavrões. Eu fiz um monte de conto que não passou nos Mas jornais. o que ficou lá nas anacrônicas do primeiro tomo tá censurado também? Então, não. O que eu deixei ali foi o que... Assim, eu fiz um pente fino, né? É porque era um livro para ter 25 crônicas. Tem bem menos. Eu falei, ninguém vai ler isso daí, né? O editor falou, ninguém vai ler isso aí, cara. Faz um livro mais curto. Hein? Eu cortei o livro no meio. Eu deixei, acho que tem 12 ou 14 crônicas só, né? E o que acontece? Agora, o segundo volume vão sair com as que não ficaram. Não sei se você sente isso lendo, mas dá pra sentir que falta... Que é uma piada contada no meio, sabe? Assim, sim, porque a proposta agora mudou, né? Porque qual que é a ideia, cara? Eu pensei, para chegar na resolução do livro, e aí tem o lance do processo criativo. Eu sempre consumi muito CD e muito disco de vinil. Lá do AV. Entendeu? Eu sempre consumi muito isso. Eu peguei aquela fase aqui no Brasil, eu peguei a fase do final, né, do final dos vinis, né, dos discos, do vinil, e o começo dos CDs. Então eu consumia muito isso, e olhava o encarte, olhava a capa. Eu pensei o resultado final desse livro como um disco de música. Porque você pega, por exemplo, o primeiro conto, ele é um conto mais falando das questões da sociedade, das minhas questões. Certo. Aí o segundo conto fala sobre o racismo. Aí o terceiro é mais cômico. Eu queria criar várias sensações. Uma experiência mesmo da leitura. Eu queria que a pessoa tivesse... Eu não queria fazer um livro social só. Claro. De apelo social. Também não queria fazer um livro só de comédia. Também não queria fazer um livro só de textos dramáticos. Eu quis misturar mesmo. A ideia de a piada estar no meio ali, meio atravessada, é justamente porque cada conto é para levantar uma sensação. Se você for ver, por exemplo, tem um que é sobre drogas, sobre ayahuasca. Né? A experiência de ayahuasca. Esse é totalmente diferente dos outros. Cada um tem uma coisa especial, né? Exato. Eu quis deixar diferente justamente por isso, porque eu queria mostrar que dentro de uma mesma lógica de um personagem principal, que sou eu mesmo, o alter ego, né? É o Henrique Vitarelli. Eu brinco com isso. Esse nome, velho. Cara, é que meu nome é Hildon Vital. Vitarelli é E Vital é o nome de uma uva, né? É o nome de uma uva. E a minha cidade é muito marcada pela uva, com essa ideia de italiano, sabe? E o lance do Vitarelli é para brincar com o Lourenço Mutarelli. Entendeu? É um pouco para brincar com isso daí, fica meio parecido. Um beijo para o Mutarelli. Então, um beijo. Pô, Mutarelli, nossa, Mutarelli é figura, mano. Uma vez eu fui numa palestra dele, ele ficou loucaço, eu tava careca, ele beijou minha careca. Foi bem engraçado, mano. Ele não vai lembrar disso, é óbvio. Ele foda. E, cara, é um pouco isso, sabe? O processo, eu queria que as pessoas tivessem sensações diferentes ao ler o texto mesmo. Okay. Então ele é conciso, porque tem o primeiro conto e o último conto tem o mesmo nome. Claro. Parte 1, parte 2. Né? E o meio disso, você vai experienciando várias sensações. Uma coisa mais cômica, outra coisa mais social, né? Eu falo. Saquei, como uma extensão de experiência mesmo, que tem um fechamento como um lado A. Isso. E é justamente isso. É como se fosse uma ópera pobre. Entende? Porque é verdade, porque o lance, cara, você pega eu gosto muito de música, cara. Então, você pega um álbum tipo do Pink Floyd. Certo. Ou você pega, sei lá... Um vinil. Consumi muito rock, mas enfim. Tem alguns álbuns que contam uma história. Certo. E eu queria que meu livro, de alguma forma, ele contasse essa historinha. Então, eu tô pensando muito nessa lógica. E os anacrônicas é uma parte da literatura. Eu não quero só falar da minha cidade. Eu quero falar de várias coisas. Mas eu peguei o lance do estratégico da cidade, peguei um símbolo da cidade, justamente para provocar. E muita gente veio falar assim para mim, pô, comprei o seu livro pela capa. Eu falo, pô, obrigado, mano, porque a capa eu pensei exatamente aquilo, cara. Eu queria chegar naquele nível de surrealismo, sabe? Um ônibus voando em cima de uma cidade. Era o que eu queria, cara. E eu me senti muito feliz, assim, em resolver essas coisas. E agora eu já tô indo, semana que vem eu já lanço o volume 2, né? Uma campanha de financiamento para o volume 2. Que aí vai ser Anacrônicas de Jundiaí, parte 2. Vai. Vida longa e morte breve.
vai ser o título. Porque é inspirado num aluno que eu perdi durante a pandemia. Um ex-aluno que faleceu. Pode ver. E... Velho, isso, falando dos Pode contos, falar. mano, teus contos têm muito. É o que tu falou agora, teus contos têm melancolia, mano. Você acha que foi feito, tipo, pode ser feito do Bojack, que você sai daí, afeta mesmo. Mas por que essa melancolia dentro da tua escrita, mano? Cara, pô, obrigado por falar isso. Eu fico feliz quando alguém analisa assim, cara. O lance da melancolia é porque, assim, eu tô numa cidade que eu amo e odeio. Violentamente, cara. Sabe aquela coisa do irmão mais velho com o irmão mais novo? Que só o irmão mais velho pode bater no mais novo? Claro. E só Essa o irmão mais frustração. velho defende. Porque, assim, dentro de casa, pode brigar. Mas agora, se alguém brigar com o meu irmão mais novo fora de casa, aí vai arranjar encrenca comigo. Claro. Então, é a minha relação com a cidade. Eu amo a minha cidade, eu admiro pra caramba. Nasci lá, vivi 20 anos lá, vim pra São Paulo, tive muitas experiências aqui e voltei pra lá. Então, assim, a experiência de vivenciar a cidade como eu vivenciei, se eu tivesse só ficado em Jundiaí, eu não seria o que eu sou hoje. Claro. Mas se eu não voltar para Jundiaí, é como se vai ficar como se uma parte de mim ficasse, entende? Então, tem uma coisa muito assim entre interior e capital, meio mal resolvida. Isso acho que tem muito a ver, eu acho que tem mais a ver com a mentalidade lusitana do que propriamente hispânica. Né? Se a gente pensar o mundo ibero-americano, América Latina, né? As cidades, Jundiaí, várias cidades, né? Tem aquele lance do Sérgio Buarque de Holanda, que os espanhóis eles ladrilhavam a cidade. Claro. Eles faziam uma praça maior e faziam um monte de linhas e faziam uma cidade praticamente, né, naquele esquema do dameiro. Quase todas as cidades. No Equador tem isso, no Chile tem isso, em Buenos Aires tem isso. O lance dos portugueses era ir numa cidade, semeava um centrinho ali e ia para outra. Ia pingando de cidade em cidade. E é por isso que eu acho que a gente é um pouco assim, sabe? Eu acho que tem esse lance da melancolia, porque eu sou interiorano, mas eu já vivi em São Paulo, sabe? A capital. Então eu já Mas, vivi... tipo, tu sente que tu... Não sei se é homesick, mas aquela sensação de ficar em casa. É ainda Jundiaí, tu tá nessa vibe de que... Porque eu vivo isso, velho. Quando eu volto para o meu país, eu tenho saudade sempre do meu país, do meu Brasil. Mas, velho, quando eu passo mais de 2 semanas no Equador, velho, eu tô morrendo por comer arroz com feijão, mano. Ah, Saca? sim. Não, então. Mas é essa contradição que me marca, cara. Porque, assim, eu... tem algumas coisas, assim, alguns padrões de escritores que me interessam, sabe? Então, esse lance de ter uma melancolia, de ter um certo tom de drama, é uma coisa assim que está mal resolvida. Eu acho que é pro próprio processo da escrita, acaba virando isso, cara. Porque, ao mesmo tempo que eu quero ser escritor, é uma incerteza gigantesca. É, cara, que a gente não sabe quem que vai ler. Eu consegui, pra mim, eu fiz uma façanha. Eu vendi todos os livros em menos de um mês. Dá um alívio, né? Cara, dá um alívio, paguei as contas, tá ligado? Porque é aquela coisa, né? Eu falo pra galera assim, eu sou escritor pra pagar o aluguel. Eu tô nesse nível, então eu faço as coisas, vendi os livros, paguei a editora, paguei a gráfica e eu tive um privilégio porque o editor dos meus livros, o André Condo, ele é um cara que faz um negócio muito louco, cara. Ele fala assim, ó, todos os livros que eu vender vai ficar a maior parte comigo. Só que ele pega 10 livros só para vender. Ele me deu, tipo, 120 livros e falou, ó, é 50-50. O que você vender, metade é seu e metade é meu. Cara, que editora grande faz isso? 50-50? Nenhuma. É 4%, né, mano? Então, assim, eu tô com um projeto com ele, porque ele conhece Jundiaí, porque ele viveu em Jundiaí também. Então, tem uma coisa muito assim de querer colocar a cidade de Jundiaí na rota literária do mundo. Se não der certo, eu coloco só na da América Latina, mas já tá bom. E brincadeira. Mas assim, eu acho que a melancolia é o que forma mesmo o meu texto, cara. Eu gosto dessa coisa mais passional, meio dramática, essa coisa que demora pra resolver. E ao mesmo tempo os textos são cômicos, mano. É alguém que se xinga, que se zoa, não sei. Velho, continuando nesse Pode fluxo, falar, velho. mano. A partir do projeto já finalizado, vendendo tudo e pá. Tu conheceu coisas diferentes, tu viveu experiências a partir dessa obra? Cara, foi muito legal assim, né? Porque lá pro meu cercadinho, lá pra minha cidade, é engraçado porque, tipo, vivi algumas coisas assim, sabe? Eu fiz o lançamento num bar.
Ó. Cara, porque eu não queria fazer um lançamento sério, cara. Eu vou fazer alguns agora na biblioteca da É cidade. bom, né? Talvez eu faça aqui na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, por conta do editor, tal. Mas, cara, eu queria experienciar aquela coisa do escritor boêmio. Então lancei no bar. Cara, fiz propaganda e fiz feirinha no bar. Eu comecei a vender, tal, pá, vendi pra caramba. Deu assim um alívio, né? E a experiência é a seguinte, cara. Tem amigos meus que não são ligados com a literatura, estão lendo e estão gostando. Eles compraram, aquela coisa, né? Compra de dó, né? Compra por pena. Porque é amigo. Compra porque você então, insiste, né? é. Você fala, não, compra aí. Daí o cara compra. E é legal porque tem algumas, assim... Os pais desses amigos meus estão lendo o livro. Caralho. E todos falando assim... E são pessoas que não são ligadas com a literatura. Eu queria fazer um texto que não fosse propriamente literatura num nível rebuscado. Eu queria tornar próxima a experiência da leitura. Por isso que eu jogo para um narrador que sou eu, que é o mais próximo de mim, que é um alter ego meu. Porque a pessoa vai ler, pô, o primeiro conto é uma história real, é a minha história de vida. Eu ia te perguntar isso, né? É minha história, cara. Tem várias histórias que dá para perceber que tipo são experiências tuas mesmo. Sim. E outras que são experiências já tu constrói a partir de. Sim. Mas a primeira conto que abre de tu trabalhando lá é uma história com teu pai mesmo, né? Sim, sim. O meu pai, ele... Olha como o lance da migração é importante. O meu pai é da região nordeste do Brasil. Tá. Ele é paraibano. E a minha mãe é do interior profundo de São Paulo. De um lugar bem mais afastado. É um lugar chamado Itirapina, né? Que é um lugar bem, assim, tipo quase 4 horas de São Paulo. 3 horas de São Paulo. Então é mais interior do que a minha cidade, inclusive. Que Jundiaí é chamado de região metropolitana de São tipo, Paulo. é da Grande São Paulo. minutos, Né? 40 minutos. E aí o que acontece? O meu pai é um ótimo contador de histórias, cara. Mano, muito assim. E a família do meu pai é uma família de nordestinos que foi pro Rio de Janeiro. Então, cara, chega a ser caricatura, sabe? Porque todo mundo conta ótimas histórias e ótimas piadas. Os meus tios, as minhas tias, meus primos. E do lado da minha mãe, a minha mãe, ela tinha um talento para escrita desde pequena e ela também é muito contadora de histórias. Os dois tocam violão, meu pai e minha mãe. Então tem uma coisa muito forte, assim, de contar as histórias. E o lance do primeiro conto, como eu queria fazer meio que uma homenagem para o meu pai, eu queria falar dessa entrada no campo do trabalho. Eu queria falar disso. Era um conto que já estava pronto há muito tempo. É tua experiência... É a minha experiência mais real, cara. Uma memória, né? E o meu pai, caminhoneiro a vida inteira, é quase que um Ulisses. A minha mãe, costureira a vida inteira, é quase como uma Penélope. Então eu criei um pouco esse imaginário de que os dois constroem histórias muito bem, entendeu? Então acho que tem um pouco disso. O próximo volume, eu vou elogiar minha mãe, eu vou homenagear minha mãe. Foda. Já vai ter, eu vou tentar trazer outra perspectiva. Vai continuar sendo o mesmo estilo, mas eu acho que traz muitas experiências, cara. A pessoa vem e fala que seu texto tá legal, que viu alguma coisa assim. Pô, fico feliz pra caramba, cara. Véio, Isso agora, que a gente quer. partindo já, porque a gente fez o curso e tá, eu não vou falar nada do curso e pá, mas tem uma sensação do que tem aquele circuito de escritores contemporâneos e pá. Tu sente que... Qual é a tua vibe sobre isso? Qual é a tua perspectiva sobre isso, sabe? Tipo, que tem um circuito de escritores em São Paulo, de artistas em São Paulo, e quando tu pega e dá para alguém que fala, mano, eu li, eu me senti, eu me refleti lá, eu tô lá, eu gostei pra caralho, e não tem nada a ver com o que o público que tu esperava. Então, cara, a sensação, assim, pensando... Eu já tentei entrar nos grupinhos, entendeu? Todo escritor iniciante tenta, assim. Agora, eu já tentei formar diversos grupos, eu via o clipe lá, os cursos da Casa das Rosas, com uma possibilidade de formar um grupo, uma comunidade de escritores que se leem. Mas, mano, no geral, eu acho que, assim, o que falta pra gente é a gente se entreler. Se entrelém em que sentido? Um lê o outro. Claro. Um lê o outro. Que nem você leu o meu Compartilhar, né? texto? Compartilhar. Você leu o meu texto, agora eu tenho a obrigação de ler os seus textos, entende? Certo. Sabe, eu tenho uma coisa meio que assim... Eu já tive muitas bandas de rock, né? Eu já toquei em muitas bandas. Então tem uma fidelidade entre as bandas que é assim... Pô, vamos ouvir os mesmos sons, a mesma coisa. Então, eu queria formar grupos justamente pra gente trocar experiências. Só que todos os meus grupos fracassaram, cara. Todas as tentativas que eu tive para fazer grupo fracassou. E aí eu comecei a ter uma postura um pouco mais individualista. Claro. E aí, assim, meio que eu dei de ombros para o que São Paulo vai achar do meu texto, porque, meu,
Para eu ser visto nessa cidade, eu tenho que estar escrevendo muito. Então, o próprio projeto de estar falando de Jundiaí, de ter essa melancolia embutida, é aquela coisa, sabe, do escritor que ele quer ser mais do que municipal. Claro. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema, e eu me inspiro muito num amigo meu que me conta esse poema, que é aquele: o poeta municipal olha para o poeta estadual, os dois escrevem, enquanto o poeta nacional tira ouro do nariz. É uma coisa assim. Então, assim, eu abracei o lance de ser o escritor municipal por enquanto. Quero fazer um projeto sólido, criticando, analisando e falando da minha cidade, porque eu já tenho textos que não tem nada a ver com Jundiaí. Claro. Já tá na gaveta, né? Eu escrevi muita coisa, comecei muita coisa. Eu sou aquele tipo de cara que escreve até metade do livro e para. Então, assim, eu pretendo entrar num circuito maior do que o meu. Claro. Mas eu uso muito ali de laboratório, entendeu? As anacrônicas, para mim, agora que eu já lancei, elas já não me pertencem mais, tá ligado? Eu lancei como um laboratório mesmo do que eu escrevo. Porque agora eu já quero escrever outras coisas, cara. Já tô perturbado já. Sabe aquela coisa de ter um zumbido no ouvido, sabe? Um incômodo. É um incômodo. Eu não consigo... Por exemplo, agora que já saiu, é lindo, achei a capa bonita, gostei do trabalho. Ficou um trabalho muito bonito pra mim, cara. Por ser independente, agora eu vou pegar mais uma remessa, vai chegar uma remessa de 200 livros, cara. Que eu vou pegar de novo, vou ter que vender 200. Vamos ver, né, se eu consigo. Vai dar. Mas assim, cara, já vendi 120, tá bom. Agora eu já quero ir pro outro já. Eu tenho... A minha paixão, a minha fissura é a literatura, mano. Eu sei o que é. Agora eu já sei o gosto. E eu tenho muito isso daí, Davi, eu quero ver a coisa materializada. Concretizada mesmo. Eu quero ver... Eu quero ver... Eu tenho umas amigas astrólogas que elas falam que é porque eu sou taurino. Né? Que o taurino gosta de pôr a mão. É físico, né? Táctil, né? Cara, é tátil. Eu preciso ver... Eu não dormia. Eu não dormia enquanto o livro não chegava, cara. Me dava ansiedade. Então, assim, eu falava, pô, quero ver o negócio. Eu vi, só que já foi o prazer. Já acabou o prazer. Agora eu tenho que ir pro outro. E o outro é meio louco isso, mas a melhor dose é sempre a próxima, né? O adicto, o bêbado, o cara que se alcooliza, a melhor dose é a última dose. Claro. Que é sempre a próxima, nunca é a atual. Então eu já quero escrever, cara. Eu não tô muito assim ligando mais para grupo, para que vão achar, o que não vão achar, porque assim, eu tô num sentido operário. Você tinha me falado antes da gente chegar, né? Você tá nessa fase de críticas de classes sociais. Eu tô nessa fase. Cara, eu tô abraçando. Aquele primeiro conto mostra justamente esse. O primeiro e último conto tem essa proposta. Eu tô abraçando o lado operário da escrita. Eu sou um operário da escrita, mano. Se meu pai, sendo peão, trabalhou de caminhoneiro a vida inteira, 30 anos sobreviveu, eu tenho que, no mínimo, escrever um livro por ano agora. É isso, né? E sabe, eu não tô muito ligando, assim, o que o cara da USP lá, o pesquisador da USP vai falar daqui 10 anos do meu livro, não, cara. Eu não tô mais parando com isso, porque eu já fui muito autocrítico. Eu sou muito autocrítico com os meus textos. Eu queria atingir uma perfeição que eu falo assim, não, ó, quando eu estiver trabalhando, pagando o aluguel, com a vida pronta, aí eu vou escrever. Isso não vai chegar, cara. Não sei nem se eu vou aposentar, não sei se eu vou estar vivo semana que vem. Então, hoje, eu abraço a escrita. Conheci mais escritores da minha cidade por causa do livro. Conheci uns 5 escritores já, cara, da minha cidade. E a gente não se conhecia, e é um universo pequeno. Então eu tenho um outro lance, daí eu vou encerrar essa bobagem toda que eu tô falando agora. Velho, continua aqui, tá foda. Não, beleza. Eu tenho um lance, cara, tem um rapper que eu gosto muito, que é o Djonga. Não sei se você já ouviu, é aquele que canta o fogo nos racistas. Conheço. E o Djonga, ele tem uma frase num dos primeiros álbuns dele, esse cara é incrível, mano. Ele tem uma frase num dos primeiros álbuns que ele fala assim, não adianta você querer ser conhecido no mundo inteiro e não ser na sua rua. É isso, né? E o que eu abracei, mano? Eu falei assim, eu quero ser o melhor escritor do meu quarteirão. Tu mencionou isso nos teus curtas. Eu falei. No teu conto. É tudo inspirado nisso, cara, nessas vivências. Eu falo assim, olha, se eu me tornar o melhor escritor do meu quarteirão, vai ficar mais fácil para eu ficar, né? Porque a minha rua é grande, a rua que eu tô morando. Então não é só o quarteirão, eu tenho que conquistar a rua. Conquistou a rua, eu conquisto o bairro. Conquistou o bairro, eu conquisto a cidade. Então eu quero ser reconhecido, cara, pela escrita. É muito bom, velho. Dá aquela inflada de ego, mas eu tento evitar, entendeu? A galera veio muita gente elogiando, muita gente falando, fala, mano, isso é só esforço.
Velho, Entendeu? antes de pular para esse lado, eu queria pegar um galho aí que tu falou. Tem um negócio de que é muito complicado, especialmente para a gente, criar aqueles grupos, aqueles núcleos de produção cultural, de produção artística. E eu venho comentando e vivenciando isso porque vários coletivos tentam e morrem, tentam e morrem. Como professor, tua perspectiva, qual que é isso, velho? Por que a gente não pode se organizar politicamente, socialmente, conseguir resolver esse negócio, mano? Você diz a nível cultural ou a nível político? Os dois. Não, a nível cultural especialmente, a produção cultural, porque, Cara, sabe? assim, ego é osso, né, cara? Ego é complicado. A gente tenta formar um grupo. Cara, o que eu já tentei de formar grupo, você não tem ideia, cara. Coletivo, nossa. Coletivo de escritores, coletivo de gente que vai se unir para fazer alguma coisa crítica. Eu já tentei vários, tá Bandas, ligado? pá. Eu tô numa postura. Eu tô saindo já dessa postura também, mas eu tô numa postura que eu falei assim, cara. Eu preciso abaixar a cabeça porque enquanto eu tentar salvar o mundo e salvar a literatura, eu não vou escrever. Eu tenho que começar a escrever para poder salvar o mundo e a literatura. Claro. Não que eu vá fazer isso e não que eu pretenda isso, mas o que acontece hoje, cara, é assim, eu meio que abri mão de ter muitos contatos com muitas pessoas para poder escrever, cara. Porque chegava uma hora, a gente formava grupo e ninguém escrevia. E aí eu vinha com texto e falava, pô, vamos discutir isso aqui. Daí, não escrevi, não deu tempo essa semana. Eu falei, mano, quer saber? Se eu ficar na bota dos outros, eu não vou produzir. E eu quero produzir, cara. É um negócio meio louco isso que eu tenho, porque assim, eu tenho que ver o lance físico, eu tenho que me sentir produzindo. Pra você ter uma ideia, agora eu não estou escrevendo. Desde quando lançou o livro, desde o final de fevereiro eu não estou escrevendo. Eu revisei um texto, que é de um livro que provavelmente meu que vai sair em junho, que é um livro de haikais, que vai ter duas versões, né? Uma versão dividida em 4 pedacinhos e uma versão de um livro mesmo. Opa, bati aqui, foi mal. E aí vai sair isso daí entre junho e julho. Então, assim, eu tô fazendo, cara, porque quem não é visto não é lembrado, entendeu? Eu tô fazendo porque, assim, vem um público da internet e começa a te acompanhar. Vem uma galera, né? Eu também tô trabalhando com podcast, então você começa a ser visto pela quantidade de coisas que você faz. Eu tô sempre produzindo, então. Mas você fala nesse sentido não sei se é o pós-modernismo que a gente está vivendo, dessa sensação de estar sempre presente nas redes sociais, ou você fala em geral a nível Não, a nível social? a nível local, eu tô sempre nos locais fazendo alguma coisa, né? Porque assim, eu gosto da ideia de coletivo, Davi. Eu acho que é importante. Eu queria ter um grupo de escritores para escrever. Uma das minhas maiores vontades, assim, se eu voltar para São Paulo, é justamente de ter um grupo de pessoas que vão se reunir sempre e escrever. Sabe, assim, mesmo, tal. O Lezama Lima, né, que dava uns jantares, assim. Tinha lá o Vicente o Dobro, lá do Chile, que fazia uns festivais. Eu queria fazer um negócio assim. Mas o que acontece? Hoje, eu penso o quê? É ruim o que eu vou falar, mas assim, o fato de eu ter lançado um livro na minha cidade me deu um status. Aí as pessoas começaram a ver. Então eu vou fazer alguns lançamentos, só que eu não quero me divulgar nesses lançamentos. Eu vou trazer uma galera que é das batalhas de rima para se apresentar. Eu vou trazer uma banda de um amigo meu para se apresentar. Eu vou fazer 5 lançamentos em junho, provavelmente. Tudo com pessoas para além de mim, porque eu não quero que o centro da conversa seja o livro. Saquei. Eu quero evadir isso, cara. Lançamento de livro é uma tortura, cara. É chato, É uma né? tortura. É Os chato. caras vêm lá, Mas por fazem que, coisa de por intelectual. que tu quer fazer isso? Tipo, tu quer criar uma experiência cultural quando tu vender o livro? Cara, porque assim, eu sozinho não quero chamar público. A experiência da literatura, pra mim, é uma experiência coletiva, tá ligado? Então, assim, eu sempre acompanhei muito, eu acompanhei muito quando eu voltei pra Jundiaí, uma galera das batalhas de rima da cidade. Não, tu comenta isso também no livro, Sim, pá. falo. É o duelo do Bronx. É o duelo do Bronx. É um grupo de caras, de garotos periféricos que se reúnem, que nem tem aqui em São Paulo. A galera se reúne para fazer as rimas, as batalhas de rima. E eu já vim acompanhando eles desde quando eu voltei para Jundiaí, desde 2015, 16. E aí eu via, cara, toda semana os caras chegavam com uma letra nova de rap, mano. Falava, cara, e eu tô aqui falando que eu sou escritor e não escrevo um livro por ano, mano. Os caras estão produzindo. E é a arte do efêmero. Porque é oral, né? Eles falam ali, acaba ali. As rimas são improvisadas ali e eles vão embora. É uma arte da oralidade, mano. E é incrível.
É incrível, mano, é incrível mesmo. E aí eu falei, mano, eu quero aprender com esses caras. E lá, infelizmente, eles também me chamam de professor. Eu falo, mano, não sou professor de nada aqui. Eu chegava pra acompanhar, eu tentei fazer umas batalhas, mas sou péssimo, cara. Fazia umas rimas muito ruins. E aí o que acontece? Eu ficava embasbacado de ver o quanto a galera produzia, mano. E é uma produção, cara, que eles fazem assim de um jeito deles. Eu falava, mano, eu tô reclamando por ter diploma, eu não consigo escrever um texto. Eu ficava muito assim, nossa, o que que daqui 20 anos o que que o crítico literário vai falar do meu texto? Mano, falei, abandonei isso. Então hoje eu não estou em coletivos, até entraria. Mas hoje eu quero fortalecer, né? Pegar, por exemplo, o lance do camaleão é porque ele fica entre os níveis de cultura. Infelizmente, no Brasil ainda tem, é muito forte essa ideia de uma cultura da elite e uma cultura Não dá popular. para. Eu tô comentando também no último podcast, não dá. Falando diretamente, o capital não está dentro da nossa classe social, da classe operária, não está lá. E Não a tá, né? produção, muitas vezes, inclusive, o capital que a gente consegue acessar para a cultura, mesmo dos impostos que a gente paga, não é muito É grande. mínimo. Velho. É mínimo. É mínimo, sabe? cara. É assim, então, o que que eu tô querendo fazer? Tem um lance um pouco Robin Hood, assim, sabe? Porque agora que eu tô com o livro na mão, quando você chega com o livro na mão, por exemplo, eu chego na biblioteca, eu falo assim, eu quero lançar, eu mandei o e-mail já, tal, já tô organizando. Eu quero lançar meu livro aqui, posso? Aí eles abrem um sorriso, pode, tal. Aí o que que eu vou fazer? No dia que eu lançar o livro, eu vou colocar a galera do duelo de rima lá, para eles fazerem uma apresentação. Porque, mano, Vamos o lá, meu né? livro, o meu livro é uma ferramenta para eu tentar trazer pessoas que, porque essa galera da batalha de rima lá em Jundiaí, eles não têm acesso a nada, Joe. Eu sei, tipo, tem essa Ele, separação da alta cultura que é você entendeu, foda, mano? velho. Já parte da ideia da maioria ser negra e parda, e então eles não conseguem acessar os lugares da cultura. Já parte da ideia de serem garotos que não estão produzindo algo visual, às vezes, Algo físico. capitalizável, Entendeu? né? Então o que que acontece, mano? Eu quero que meu livro, velho, falando sério mesmo, porque, cara, eu não quero fazer um lançamento na USP, mano. Lá tem 10 mil pessoas que estão lançando livro. Todo mundo lança livro Toda lá. semana tem alguém lançando Entendeu, livro. mano? Tá cheio de intelectual lá. Eu não quero fazer nas universidades. Eu gosto de flertar com os ambientes. Então eu vou pegar o meu livro e vou tentar usar de ponte para levar a galera da batalha de rima, do slam, os caras, tipo, sabe, de saberes que não estão oficializados na minha cidade. Então a proposta é essa, mano. Porque, para mim, literatura é experiência coletiva. O escritor sofre, fica com dor na coluna escrevendo sozinho? Fica. Passa o perrengue sozinho? Passa, mano. É assim, eu fiz um livro de 98 páginas e eu já passei ódio. Então imagina assim, eu tenho eu tenho um livro lá de 300 páginas para revisar. Opa, bati, foi mal. De bom. Eu tenho um livro de 300 páginas lá para revisar, mano. Que é isso, coisa de louco, cara. Entendeu? Mas assim, o que me dá força, mano, é alguém que não me conhecia ou alguém que me conhecia fala, pô, li seu texto, legal, mano. O que que você vai fazer depois? Sabe, é até o lance do desafio, mano. O que que eu faço agora? Já lancei o livro, já é um filho que tá no mundo, dane-se, já tá lá o papel. Então, assim, eu acho que o lance de produzir e de ganhar sentido por meio desses coletivos, desses grupos, mano, é que a gente tá saindo de um período pandêmico. Também, né? E eu espero muito, daqui a alguns meses, né? Eu quero que a gente ganhe as ruas, né, mano? Porque não dá mais pra viver sob a mente desse cara, do Bolsonaro, que o cara veta cultura. Mano, você conhece o Mário Frias? Conheço. Você tem noção do histórico desse Mário bizarro, Frias? velho. Eu acho que ele não leu 3 livros na vida dele, Velho, aquele infeliz. o que ele produz mesmo dentro da suposta pasta de cultura chega a ser meio estranho. Não, bizarro, é um velho. janota, mano. É um janota, cara. Ô, a gente tem uma secretaria da cultura hoje no Brasil. É um secretário da cultura, não é um ministério da cultura. Então, assim, cara, eu quero produzir, meio que independente do que está acontecendo também, né? Claro, sempre de olho no que está acontecendo na realidade. Mas, cara, eu quero fazer porque a minha obra se torna coletiva a partir do momento que eu consigo abrir portas. Não é levar as pessoas para atravessar, quem atravessa é elas. Mas eu quero abrir portas para que outras pessoas escrevam. Muita gente, cara, assim, eu tô falando muita gente, mas para mim uma realidade de 12 pessoas, vieram ex-alunos meus e falaram, pô, professor, vou escrever porque você está escrevendo. Eu falo, mano, é esse o caminho, velho. Faz aí o seu, entendeu? Faz aí que a gente se apoia. Então, assim,
Se eu não acreditar nisso, Joe, é uma forma meio romântica de acreditar na literatura. Mas é a única forma que a gente tem, mano. Vou escrever um livro para o pessoal da Academia Brasileira de Letras ler. Entendeu, mano? Essa é um pouco a correria, entendeu? Velho, já para terminar, porque a gente está explorando o tempo, tem uma Tudo pergunta bem. para você. Vai lá. Velho, agora fala, a futuro, o que tu espera de você, da tua produção, qual é o teu sonho, velho? Cara, eu tenho uma sina, né? Que é. Eu gosto desses escritores melancólicos, porque assim, durante a pandemia eu dei aulas online e eu agravou um problema visual meu. Eu Sim. tenho um problema visual meu, que eu corro aí um certo risco de perder cada vez mais a visão, até por conta de eu ser albino e tal. E, cara, assim, a literatura é a única coisa que faria eu abandonar tudo. Mesmo, assim, uma das poucas, né? Tô falando do mundo prático, não tô falando do amor que eu tenho pelos meus pais, de amor de relacionamento, não tô falando disso, tô falando do mundo prático. Se fosse para eu sair da escola hoje, parar de dar aula e só me dedicar à literatura, eu faria. Se o Dostoiévski entrasse ali naquela porta agora e falasse assim, mano, me segue. Podia falar em russo, né? Apertava o Google Tradutor aqui e falava, me segue. Eu seguiria, entendeu? Eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que o ato da escrita me humanizou e que ele pode humanizar outras pessoas. O que eu penso para o futuro, primeiro, cara, é fogo nos racistas e nos fascistas, claro. Mas acho que primeiro é continuar a minha produção. Eu tenho um projeto aí de pelo menos aí nos próximos 3 anos concluir os Anacrônicas. Claro. Tentar lançar pelo menos 3 por ano. Que aí eu quero fazer o número 15, que é o meu número da sorte. É o número do meu aniversário também. E. Eu sou meio místico às vezes, meio Alejandro Rodorovsky. Eu jogo umas coisas místicas às vezes, só pra zoar. Eu não acredito em nada, mas tô fingindo que acredito. Então eu quero produzir. Produzir com compromisso mesmo, com compromisso primeiro pra mim. Porque eu escrevo pra mim também. Eu escrevo pra me satisfazer. É um gosto pessoal, é uma vaidade pessoal. Eu quero trazer pessoas que queiram escrever também. Despertar isso em outras pessoas, que não seja só eu. Porque eu sozinho, né? O Aristóteles já falava, pô, uma andorinha só não faz verão. E eu quero concluir meus projetos, cara. Eu sei que eu não vou concluir a maioria, mas eu quero fazer essa parte de Jundiaí, que é a parte que eu me interesso. E sei lá, a partir dos 40 anos, quem sabe aí uma editora grande receba aí uma caixa minha com um monte de livros prontos, entendeu? Para fazer uma propaganda também, né? Claro. Tô esperando aí, quem sabe, uma companhia das letras aí, né? Mas não, cara, eu quero produzir, mano. Eu penso em produzir porque enquanto tiver esse ruído que eu te falei, enquanto tiver esse barulho no ouvido, cara, o escritor não escreve porque ele é bom, porque ele domina a técnica. Isso tudo ajuda, são ferramentas. Mas eu acho que o escritor, a escritora, ele tem que escrever, mano, porque algo nele tem que comunicar. É isso que eu acredito. Eu acho que tem que ser uma porta aberta para o social, para a sociedade. E de alguma forma deixar isso daí para a humanidade, né? Não sei quem vai ler, quando vão ler, mas eu quero escrever, cara. Eu penso assim, em grandes escritores, e eu penso pelo menos em cutucar o calcanhar dos caras, entendeu? Pelo menos as botas do cara eu quero amarrar, tá ligado? Para que ele caia e eu suba por cima. Eu vá por cima. Alguma coisa eu quero fazer, entendeu? Quero No final, produzir, a mano. gente faz arte para nós mesmos. É parte para nós, mas a gente faz para os outros. É, mano, é pra todos, né, cara? Cara, ver o sorriso na cara do meu velho por ver a dedicatória, ele não acreditou, tá ligado? Ele é um homem simples, cara, muito sábio, porém muito simples. Ele ficou super feliz. Eu queria fazer isso, tá ligado? É um lance de retribuir, mano. Alguns dão presentes, né? Alguns dão presentes, alguns dão, né, pagam casa. Eu queria pagar uma casa, e tal. Mas a minha forma de falar que eu tô no mundo é a literatura, mano. Mais do que tudo, acho que é uma das coisas fundamentais. É isso. E nosso querido, esse foi Arte para o Fim dos Tempos com o Fim Camaleão dos Albino. Gratidão pela viagem que você fez para estar aqui, velho. Que nada, mano. Foi super tranquilo. Paguei só uma passagem de vinda, cara. Relaxa, tranquilo. Muito obrigado. Até semana que vem, gente. Até Beijo. semana que vem. Obrigado pelo espaço, cara. Agradeço. É nóis, mano. Pode levantar?